Bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos. Eu sou o Storm, tudo bem? Estamos aqui para falar de mais um joguinho legal. O que tu ia dizer, Rony? Não, falei tudo só. Ah, ok. Tudo bem. Respondeu essa pergunta. Ah, o quê? É, porque você não esperou responder. Putz, ele tava tão empolgado dessa vez, ele finalmente tinha conseguido fazer uma abertura e você foi e estragou tudo pro menino. Ele me fez a pergunta. Eu fiz pro público, não pra pro ti, seu filho da puta. Você não explica? Ótimo. Comigo estão as pessoas de sempre. Rony, Oi. Mads e Arara-kun. Olá. O jogo... Ah não, você roubou o ânimo do Arara. Não. Então, o jogo... Não. O jogo dessa semana é um jogo que... Ele é um jogo bem desanimado, porque ele é só em preto e branco, então ele não tem cor nenhuma. É o West of Loathing. E o que é o West of Floating? West of Loathing é a tentativa de devs de fazer o jogo de browser online deles chamar mais jogadores e eles conseguirem continuar sobrevivendo com os ganhos sobre esse jogo de browser. Tipo, você falou o meta, conhecido assim, você falou a história por trás da criação de West of Floating, mas não o que West ele of Loathing é um RPG muito simples de homens de palito, muito similar a Fallout 2, no sentido de que tu pode avançar no jogo da forma que tu quiser, tipo no papo ou batendo em todo mundo. Eu acho que foi confirmado que dá pra você fazer uma run sem nenhum combate. Sério? Pelo próprio Dick, no ama dele. O jogo ele é de humor, é que ele, que nem eu disse, existe o jogo de browser chamado Kingdom of Loathing, que ele é um jogo cheio de humor e divertidinho, é aquele humor Looney Tunes. Ele é um jogo de paródia de tudo. Isso meio foi uma consequência da longevidade dele, né? Tipo, próprio Simpsons e South Park, eles não eram tanto assim coisas sobre cultura pop, mas eles acabaram se tornando porque eles têm uma sobrevida gigante. E qual tá aí há, sei lá, 13, 14 anos, né? É um humor bastante Discord, assim. No sentido que tudo é paródia de tudo. A ideia do jogo inteira é que é uma experiência single player de um jogo multiplayer. Então, você jogar o jogo é parecido com você jogar com o jogo online. É que, ok, full disclosure primeiro. É que eu e Storm e Rune já jogamos Call. Eu também. Você jogou Call também? Eu nunca cheguei até um endgame de tipo Assim, fazer eu ascensão, também não. mas eu joguei muito e eu joguei tipo isso em 2004, alguma coisa sabia. assim. Okay. É. Tanto que quando o Storm voltou a jogar, eu fui ver, minha conta ainda tava lá. Eu falei assim, nossa, minha conta antiga ainda tá aqui, que bonito e tal. Logo que o Mads e eu, a gente começou a jogar o West of Loathing, acho que o próprio Mads que disse pra gente que, nossa, esse jogo é muito estranho, ele é tipo Call, mas sem todas as coisas que tornam Call ruim. E uma delas é justamente a coisa da energia, que são... Energia dentro do Call a nomenclatura é aventura, mas é energia pra maioria dos jogos de celular de hoje em Foi a dia. energia do Crush Crush, assim. É, Ou justamente. Fazendinha Feliz, etc. Uhum. A questão, mano, bem, a gente falou que é um RPG simples e tudo mais, e que parece com Fallout. E eu já quero pular direto e falar que eu quase me emocionei assim quando eu vi que o jogo funcionava direitinho e que era divertido de verdade. Tipo, uau, eles conseguiram. Sim. Ai, Eles eu acho. conseguiram, tipo, que bom. Eu fiquei muito com muitos sentimentos mistos, porque, tipo, sei lá, 20 minutos dentro do jogo, eu já tinha dado umas tantas risadas altas, tava me divertindo, os sistemas do jogo são bons, a movimentação é boa, os diálogos são bons, etc. E eu pensando, cara, esse é um bom jogo. E daí em seguida eu me lembrei, isso vai fazer um monte de gente ir pro Kingdom of Loathing. Daí eu fiquei triste. Eu vou confessar, me deu vontade de voltar a jogar King of Loathing, porque tem muita coisa que eu não cheguei a ver. Acho que não precisa. Não. Várias histórias. Não, é verdade, é porque tipo, tem muita coisa que eu não cheguei a ver no King of Loathing original ainda. Eu joguei bastante, mas eu não joguei tanto, e na época, tipo, eu joguei em 2005 e joguei um pouquinho, tipo, sei lá, uns dias a mais em 2013. Então tem muito conteúdo novo que eu nunca cheguei a ver. Então, tipo... Se você achou graça do Kingdom of Loathing, do West of Loathing, que você vai achar, porque é um jogo extremamente engraçado, a primeira meia hora eu fiquei rindo que nem o retardado só da coisa de você andar que nem um idiota. Sim. Aquilo é muito bom. Tipo, Infelizmente, perde a sim. graça eventualmente, mas é muito bom.
Sabe o que é o pior? Eu não encontrei aquilo no meu primeiro playthrough. Sério, caralho. Uau. Foi tipo o que me fez rir durante o começo do jogo inteiro. Olha, isso aí não me fez rir, mas quando eu fui nas opções pra desligar, eu percebi que tinha um modo pra daltônicos. Sim! E isso me fez rir muito mais do que eu devia. Mano, é sério mesmo, eu lacrimejei assim quando eu percebi, meu Deus, é uma aventura de call, bem escrita, tudo certinho do jeito que eu gostaria que fosse, e eu não preciso ficar brincando com 500 mil sistemas, filhas da puta, pra me divertir. No call, tu comia e bebia pra ganhar aventura e energia. Nesse jogo, tu só come e bebe pra ganhar buffs que resetam quando tu dorme. E dormir é uma coisa meio que... Se tu não morre em batalha, é uma coisa quase opcional. E tipo, quando ele fala bem escrita, é muito bem escrita. Eu tenho certeza de que eu ri mais nesse jogo, só de escrita. Eu me interessei mais pela escrita desse jogo do que qualquer outro jogo desse ano. Isso que eu ia falar. Eu acho que esse é o jogo mais engraçado que eu já joguei na minha vida. Não sei da minha vida, mas com certeza desse ano é o jogo mais engraçado que eu joguei. Eu não consigo lembrar de outro jogo que, tipo, me fez rir abertamente mais do que, sei lá, 3 vezes fora esse. Tem só um jogo que é talvez tão engraçado quanto esse jogo. É um jogo muito parecido com esse jogo. E o jogo se chama South Park The Stick of Truth. Cara, eu não rio tanto no South Park Stick of Truth. Eu acho muito bom. Eu não vou falar que é ruim. É bom colocar esse paralelo. Que South Park The Stick of Truth é um puta jogo. É um jogo divertido. E West of Lothian é muito parecido em muitas coisas. E mais divertido ainda, porque a escrita dele é melhor ainda. Ele é um jogo de uns caras que fazem desenhos de boneco palito e foda-se. É tipo, tem um jogo que eu lembrei agora que ele me fez rir tanto quanto esse jogo. Mas ele me fez rir menos vezes porque ele tem menos texto. Que é Battle Block Theater. As introduções de Black Block Theater são muito, muito boas. Elas são algumas das melhores coisas já escritas para videogame. Só que elas são poucas. E esse jogo é tipo... Minha primeira run foi 12 horas. E foi 12 horas lendo todo o conteúdo, toda a lore que eu podia. E rindo, sem parar. Até o último momento... Mads, você viu o final. Vi. Você chegou até aquele encontro emocionante no final, no trem. Sim, puta merda, aquele encontro. Aquilo eu juro, eu comecei a rir. Eu chorei de rir. Começou a cair lágrimas assim de tanto que eu ri. Porque era tão óbvio. E era tão bonito. E eu falei assim, nossa, finalmente eu vou ter um final emocionante num jogo, finalmente, sabe? Tipo, finalmente um payoff pra tudo que eu tô fazendo. Que eu não sei nem... Eu não soube como reagir, assim. Eu fiquei pasmo com aquele negócio. Eu tirei umas 3 screenshots da mesma cena. E tipo, são sensações assim o jogo inteiro. Você ri, tipo, largado. E é um time muito bom, assim. É como se o cara nem se esforçasse, sabe? Ele faz isso muito, muito fácil. É fantástico. Gente engraçada de forma inata, assim. É um negócio que eu invejo um pouco. É o seguinte, eles não são só engraçados, porque tem o rancho Hellstrom. Não, acho que é esse, não é esse, perdão. Eu não lembro qual rancho que é, mas tem um rancho que você chega e você encontra um diário de uma menina. Sim, não, Hellstrom é o primeiro, é um dos primeiros. É um dos primeiros. Essa parte não é engraçada. Não, então, tem um velho na taverna não, no salão na primeira cidade que tipo é viciado em láudano, tem umas coisas pesadas de verdade, sim, sabe? Sim. Não, o do circo... O circo é a parte menos engraçada do jogo. E é super séria e terrível. E tipo, você sente que tem alguma coisa muito sinistra acontecendo. Sim. Em cada momento do jogo, em tudo que você... Com todo mundo que você conversa, em tudo que você faz. Naquilo tem alguma coisa muito sinistra acontecendo e você não sabe exatamente o que é. Não, assim, a parte do cara do olho no circo... Sim, que ele não fala nada. É tenso. Tipo, quando você descobre tudo assim. Tenso tipo, é a porra da menina que tiraram o corpo dela e fizeram aquela máquina bizarra. Sim, cara, esse é o seguinte. Eles têm um podcast deles e eles falam coisas como tipo, se pá, a gente faz jogos de outros gêneros. Se eles quiserem fazer um jogo de terror, eu tô fudido. Em Call é só um jogo 2D com talvez algumas animações. E nesse eles fizeram uma engine que os bonecos palito anima bem, sabe? Uhum. E as sombras, assim, são... o contraste alto das sombras fica uma coisa muito estranha nas cavernas. Uhum. Fica estranho, mas fica ok. Eu fiquei estranho do tipo, me causa estranheza e tipo, eu tô num lugar escuro de verdade, sabe? E tem aquela parte
que você encontra espirais que começa a parecer, você não gosta dessa espiral. E aí fica, você tem que sair daqui agora. E você não pode fazer mais nada, você tem que sair dali agora. E tipo, incrível. Eles sabem assim como o ritmo das coisas. É quase uma habilidade inata deles de escrever, que eles entendem como passar uma ideia sem ficar chato. Ou assim, é uma habilidade tão básica e tão alta que eles têm, que é assombroso, assim. E esse é o tipo de coisa que você esperaria ver, tipo, de um jogo, se fosse, tipo, experimental e que durasse 1 hora e que fosse muito bem escrito durante 1 hora. Mas não, foram 12 horas. E isso, tipo, no jogo você pode escolher 3 classes, e dessas 3 classes você pode pegar 4 parceiros diferentes na primeira cidade. E cada um deles você vai ter interações diferentes e conversas diferentes, e eles têm histórias próprias, e você pode tomar caminhos diferentes em cada aventura, que nem o Stormy falou, é bem Fallout 2. Eles têm moralidades diferentes também. A Doutora Alice, a coisa toda dela é que ela não gosta dos mortos-vivos. E aí você encontra uns livros de, introdução de Hex-Mex, não sei como eles chamam mais, mas é uma coisa assim. E aí você lê, e aí tem tipo, tópicos avançados de Hex-Mex. Aí você pega pra ela e fala assim, você vai ler isso mesmo? Aí você... eu escolhi o velho, o Crazy Peach, o Crazy Peach, e ele realmente não ligou, eu li todos os livros. Eu sei que, tipo, eu peguei na minha segunda playthrough, eu peguei um bicho, eu peguei um cara que eu nem sabia que dava pra pegar ele. O Goblin? Que é o Greg, não é? Greg? Greg, acho o nome dele. Que é o Goblin. Eu também não sabia desse Goblin, eu descobri por acaso que eu tava lendo umas informações sobre o jogo fora. Eu queria pegar ele, por isso que eu comecei uma nova playthrough, mas eu não consegui, porque além de destravar e conversar com ele, eu peguei o Hard Hat. Que é o chapéu que cria que faz o modo hard. E... Porque sim, uma das coisas que eu fiquei meio assim com o jogo é que ele é relativamente fácil. Então não tive problema com basicamente nenhum dos combates. Eu morri uma vez só porque eu fui muito pentelho e audacioso. Mas, tipo, a qualquer momento eu podia simplesmente ter queimado todos os meus itens, que não gastam o turno, né? E matado qualquer bicho do jogo. Eu não fiz isso, acabei morrendo uma vez, mas em geral foi muito fácil. Então foi uma experiência bem tranquila. Mas eu queria ver como é que é o mais difícil pra eu sentir melhor na pele o sistema de combate, né? Então você só sente na pele quando você realmente exige, senão você faz qualquer coisa que funciona. Mais da metade dos inimigos que eu enfrentei no jogo eu conseguia matar em um turno com minha magia de matar de atacar em área. Que basicamente atacava todas as pessoas na batalha e dava 150 de dano. O que me salvava era sempre a Doutora Alice, porque ela tem a skill mais roubada do jogo. Que é a skill matar um esqueleto. Não importa a vida, ela simplesmente mata ele. E esse Goblin, a primeira playthrough, pra mim, ele foi um tutorial de combate, de como usar item. Eu fui lá, desci, matei ele e continuei a minha aventura. Só Deus sabe quanto conteúdo ainda tem em West of Floating pra gente consumir. Não, é que o Arara falou, tem muitos caminhos, tem muita coisa que a gente fez que bloqueou outras coisas que a gente poderia... O caso mais clássico de conteúdo que tem, que eu pelo menos não consegui abrir, é que em determinado momento do jogo, o jogo se passa no Velho Oeste, certo? Como você já deve ter percebido. E tem vários fortes militares espalhados, e tem um forte chamado Fort Al-Dead, onde todas as pessoas são mortas, porque um necromante decidiu, se a gente quiser um exército de mortos, talvez a melhor maneira seja ressuscitar um exército inteiro, e fazer um exército de mortos-vivos. Só que aí, quando eles ressuscitaram todo mundo, eles ainda estavam muito presos à hierarquia militar, e eles deram um foda-se pros necromantes e seguiram treinando e vigiando. E é muito bom que você passa no meio deles treinando, o seu personagem vai falando, desculpa, dá licença, por favor. Eles ignoram você. E dentro da casinha deles tem um daqueles mapas militares de estratégia, e em determinado momento do jogo você consegue um monte de bonequinhos esqueletos. Então você pode chegar lá e colocar os bonequinhos de esqueletos e falar assim, beleza, vamos montar uma estratégia pra atacar tal lugar. E nesse momento do jogo que eu descobri isso, eu tava travado num puzzle do circo, em que eu queria ver o evento principal, só que eles falavam assim, agora não. Mas quando? Agora não. É só isso que me respondiam. Eu falei assim, será que eu tenho que atacar lá pra conseguir ver o evento principal? E aí eu voltei pra atacar. E aí o que aconteceu é que no dia seguinte os esqueletos devastaram o lugar. Não sobrou pedra sobre pedra. Só o que eu encontrei foi tipo as calças do dono do circo jogadas no chão ali e foda-se. E aí, tipo, eu falei assim, mas eu queria ver o final da história. E o pior é que, tipo, eu tava com a Suzy, e a história da Suzy é exatamente a história dos palhaços e das vacas, sim, né?
Então eu meio que perdi todo o payoff da história dela. E eu fiquei meio, que bosta, sabe? E o Goblin tem alguma coisa dele? Então, eu joguei pouco com ele. Eu acho que o Goblin é só o Easy Mode mesmo, porque quando você pega o Hard Hatch, você não consegue jogar com o Goblin. Sério? Uhum. Ele fala assim, não, com esse chapéu aí nem fudendo. E aí ele fica lá embaixo. E você pode pegar outro seguidor com... Aí você pega qualquer um dos outros 3, você não pode Que pegar estranho. o Goblin. É. Porque é o seguinte, o Goblin, eu cheguei na cidade dos Goblins, que é toda feita de cacto, que antes eu tinha passado o peru lá e tinha destruído tudo. Soquei todo mundo e peguei toda a porra da caixa de dinamite. E aí com o Goblin, você tem uma solução mais pacífica pra coisa toda. Não, mas você tem como vencer aquilo lá inteiro sem entrar em combate nenhum. Não, tudo bem, mas a questão é que quando você entra com o Greg, ele fala com o pessoal e tipo, vamos fazer então um jogo de adivinhações. E aí você faz uma adivinhação, tipo, Veja só. onde tá a chave pro lugar que tá dinamite? Aí você fala, no seu bolso. Uau! E coisas do tipo. Cara, todas as piadinhas, assim, fiquei... acho que a menor piadinha, assim, que eu vi, eu comecei a rir sozinho, assim, nem gargalhei muito não, mas eu fiquei rindo de bobo. É tipo, você vai você tá na cidade, na primeira cidade de todas, aí tem um monte de lugar vazio, aí tipo, tem placas escrito Lots Available, aí depois você vai na próxima, Lots Available, aí você chega no final da cidade e tá escrito Not a lot available pass here. É tipo, é um trocadilho tão besta, mas divertido, porque, sei lá. Não, eles realmente têm um dom, cara, porque... Ele sabe usar palavras, sabe? Sim, às vezes é só uma questão de pegar no contrapé, sabe? Tem aquela parte em que você vai no forte onde tem um monte de nerd, estão jogando jogo de tabuleiro, Uhum. e aí você vai conversando com eles e tudo mais, porque você quer não lembra o quê. E aí eles falam assim, porque a gente balanceou o jogo de tal jeito. E aí outro personagem responde, uau, isso é muito imba. E eu... Sim, Eu não resolvi do nada, mas assim, ok, eu não tô esperando isso, sabe? Ai. É literalmente o contrário de Sunless, cara. Tem um monte de texto e todo ele é ótimo. O que é extremamente irônico, porque eles só fizeram esse jogo porque eles se encontraram com o pessoal de Sunless e o pessoal de Sunless falou assim, desde que a gente fez o nosso jogo da web tem tido bastante gente nova. E tipo, a ideia que um jogo tão seco quanto o Sunless é responsável indiretamente por essa alegria ao mundo. O mundo é um lugar muito mágico. Sim. O mundo é muito bom. Eu tenho uma crítica a fazer pra esse jogo que eu sinto que é um mal que eles trouxeram do Call. Que eles descrevem exaustivamente certas coisas que eles poderiam simplesmente mostrar. Eu me lembro que logo que eu entrei no circo aparece uma página gigante de texto descrevendo tudo e eu pensei na hora, ok, mas me mostra isso, tu me fez ler um textão inútil, não tem nenhuma piada nisso, só descrição. Tem alguns momentos do jogo que isso acontece, não tô dizendo que acontece muito, mas tem alguns momentos que isso acontece. Acho que é meio que costume mesmo do Call, como você falou. Tipo, eles estão acostumados a não ter que descrever tudo graficamente o tempo todo. Teve muitos momentos assim que eu pensava que, tipo, isso aqui é o tipo de coisa que eu posso filtrar, eu não tô afim de ler tudo isso. E eu meio que selecionava o que eu lia, basicamente. Sim, isso é normal. Tudo bem, ele pode ser muito descritivo, mas eu acho que é intuitivo o que você absolutamente precisa ler e o que você acha que, ok, isso não é tão importante, eu posso pular. Uma coisa que eu fiquei um pouco... Eu fiquei mais cabreiro, tipo, nas primeiras 2 horas, eu acho. Depois eu me acostumei e tudo mais. É o inventário. Porque, assim como em Call, eles têm uma infinidade de tipos de itens. Então cada inimigo vai soltar 3 tipos de itens diferentes. E tem várias comidas e vários itens. E tem várias histórias que, tipo... Tem um item que imediatamente não tem tanto valor, mas que lá pra frente pode ter, ou que ele pode ser transformado num item mais valioso, ou que ele pode virar um equipamento, tudo mais. Ou, por exemplo, você tem slots de equipamento e você tem vários equipamentos que dão bônus diferentes, mas às vezes tem algum item que de repente poderia dar um bônus de sinergia com o outro, enfim. Então eu não tava jogando nada fora. E às vezes eu precisava de dinheiro e eu não sabia exatamente o que jogar, e eu ficava olhando aquela lista imensa e tinha poucas opções de filtrar, sabe? Eu queria, por exemplo, filtrar por bônus de Moxie, por exemplo, ou alguma coisa assim. Isso é engraçado que tem isso no Call, mas eles não fizeram isso pro West of Floating. No Call você tem muitas opções de filtrar o seu equipamento e organizar ele por
pelo stat que ele dá ou por alguma coisa especial que ele dá. Chegou num ponto do jogo que era tanto item no inventário que eu senti falta de um Call Mafia para conseguir me localizar nas coisas. O Call Mafia ele é um aplicativo externo pro MMO do Call, onde ele facilita muitas coisas, organiza muitas coisas, porque Call tem item demais e monstro demais e áreas demais, então ele te ajuda a se achar melhor. Talvez eles pudessem ter aprendido um pouco com a coisa toda do Call Mafia e aplicado um pouco do que eles aprenderam com isso no West, né? Mas eles aprendem e aplicam isso no Call, que eu imagino que no West of Floating isso não foi a prioridade deles. Você acha que talvez eles possam implementar isso futuramente, ou vai ser não uma sei, coisa que... Isso só eles vão responder no próximo podcast deles. A tendência é piorar, né? Porque eles vão acrescentar DLC, vai ter mais item, mais localização e mais então, tudo. Eu acho que é bem capaz eles melhorarem isso, mas... O mínimo que eu queria é que tivesse os mesmos filtros que tem no inventário na hora de você vender item. Porque você sabe, beleza... Ah, beleza, eu posso vender todos esses itens de comida porque abri a barraquinha de hot dog em negócio e eles dão uns bônus muito melhores que qualquer comida que eu tenho aqui. Então eu posso vender toda a minha comida, foda-se. Tua comida é um dos itens mais baratos de todos também. Tu vai vender só pra tu se desfazer de slot. Slot não, mas de liberar espaço, né? Pra tu se perder menos. Era isso que eu queria, por exemplo, poder filtrar por comida ou por poções ou por chapéus. Eu queria que fosse que nem o Warframe, tivesse um campo ali de busca e eu escrevo no campo de busca, por exemplo, a palavra hot. Daí vai aparecer todos os itens que tem a palavra hot, tanto no nome, quanto na descrição, quanto nos efeitos. É um jogo tão cheio de coisa pra fazer e é tão divertido. A minha playthrough no sábado, eu comecei, acho que foi tipo 8 horas da noite. 8, 9 horas da noite, tipo, eu joguei um pouco de Civilization com minha esposa e a gente jantou e aí eu falei assim, bom, beleza, vou jogar mais um pouco, assim. E eu tô jogando numa boa, assim, e aí quando eu paro, assim, que eu ouvi o barulho do Discord e do Alt-Tab, era 2h30 da manhã. Sim. Eu não senti. Isso me aconteceu 2 vezes. Nossa, eu não lembro a última vez de, tipo, ficar tão perdido num jogo desse jeito, sabe? Foi uma sensação tão maravilhosa. É que eu falei, é um jogo com a força de um Fallout bom, assim. É um RPG de computador que eu não acho que o combate é uma merda. E isso é muito bom pra mim, pelo menos. O combate ele é muito fácil, tipo, sempre começa com a vida cheia. Não tem mana, tem action points que tu sempre começa com eles no máximo no que tu tem. E daí tu tem uma quantidade de recursos iniciais que tu usa eles pra vencer toda a batalha. Não precisa ficar regenerando nem nada e... É bem simples, é bem bom, funciona. O combate não é nada demais. Mas ele não atrapalha como eu considero que atrapalha em jogos tipo Baldur's Gate, que tipo, eu tô pela história. Mas tem sistema de batalha que eu acho que é complexo demais e é meio denso e... Sabe o que me lembra isso? Tyranny. Tyranny podia ter o sistema de combate de West of Loathing que eu ia achar um jogo bom, de repente. Isso aí esse é ótimo, Tipo, não precisa ter um sistema de batalha muito elaborado, porque a gente não tá pelo sistema de batalha, sabe? Ele é um obstáculo só. É estranho, né, cara? Porque tem que ter alguma coisa de batalha, algum desafio ali. Eu não sei, porque as partes que eu mais me diverti no West of Loathing foram os puzzles. Tipo, o puzzle da vovó fantasma, ou o puzzle do elevador que você tem que colocar 3.200 libras de pressão, enfim. Ah, você não precisa sustentar Percussive Maintenance. Não, exatamente, o Arara falou a mesma coisa agora há pouco. Ele também usou, mas eu e o Storm fizemos jamais isso. E tipo, sei lá, eu achei divertido, sabe? É um puzzle como se fosse um puzzle de Professor Layton, assim. Ou de Puzzle Agents. Um dos caras da equipe do West of Floating é o Riff Conner. Acho que é esse o nome dele, né, Storm? Riff Conner, famoso criador dos 1000 pedaços de papel branco. Um site famoso do GeoCities. Ele é um cara que tem gincanas de puzzle no Massachusetts International, sabe? O MIT. Exatamente. Okay. E o bicho é um demônio dos puzzles. Cara, mas é muito bom. Sim, é divertido isso, eu gosto muito disso. Ele gosta de puzzles, ele gosta de fazer puzzles. E por isso, quando ele faz um puzzle, é um puzzle da hora de se fazer. Então, quando você tá na tua casa, você tem vários livros pra ler. Acho que não é nem na tua casa, não lembro onde que é. Mas logo no comecinho, você tem um livro que fala sobre a lenda do Curly, blá blá blá. Que ele procurou um tesouro e tudo mais. E aí você acha a bússola dele. Aí você segue a bússola dele, você acha um aparelho que é pra medir
profundidade de caverna e tudo mais. E aí, tipo, no tempo todo, em todas as inscrições, tinha o seu personagem falando assim: nossa, espero que o tesouro não seja os amigos que a gente fez no caminho. E tudo mais e tal. E aí, tipo, você chega no final e você acha o baú de tesouro, e o baú de tesouro tem, tipo, só uma nota a descrição é tipo assim: ah, você abre o baú, e dentro do baú tem uma nota. E aí você fica super desapontado, porque você todo esse trabalho pra nada. E aí você lê a nota e diz assim: haha, eu estava brincando com você, toma aqui 15 mil de meat. Eu falei assim: ok. Mas foi muito bom. E é um item perdido lá que você olha assim, você fala: ué, tem um puzzle aqui. Esse é o final de One Piece, né? É o final de One Piece, sim. E é mais legal porque a caixa tá enterrada num X no chão. E quando você passa em cima, ele diz assim: isso aqui não é um X de verdade, isso aqui é um X figurativo pra indicar o conhecimento que você tem. Não tem um X aqui. É muito bom. Tudo no jogo é muito bem escrito, é fantástico. Então acho que é isso. Música legal, enfim. A música é feita pelo cara do Gunpoint. A mulherzinha que fica assoviando perto do trem, a música do menu. Sei lá, a música do menu é divertida. Eu queria saber assoviar pra poder assoviar a música do menu. Mas eu não consigo. Eu gostei da banda. A banda é legal também. No final também, Uhum. O jogo é cheio de coisas sensacionais. Muitas coisas. Vale muitas muito a coisas. pena, vale muito a pena. Todos vocês gostaram do jogo? Todo mundo recomenda pra todo mundo? Não, eu não recomendo o jogo. Muito texto, não sei, acho que não, sacanagem. Eu digo... Comprem o West of Loathing, joguem o West of Loathing. Cara, R$20. É R$20. Ele é 11 É dólares. Só que O West of Loot e o novo Hollow Knight. enfim, Meu comprem o Deus. West of Loathing, joguem o West of Loathing, mas não caiam na armadilha de Kingdom of Loathing. E torçam pra que eles façam mais jogos single player. Bom, eles vão fazer DLC no futuro, né? Mas, tipo, comprem pra que hajam DLCs e que as DLCs sejam magníficas. Banquem essa porra, porque é muito engraçado e é muito bom. Eu recomendo, joguem. Eu não tenho como explicar o quanto eu recomendo. A única maneira de explicar é do tipo: eu joguei 12 horas e decidi começar uma segunda playthrough, porque vale a pena, o jogo realmente vale a pena. É como eu falei, esse jogo é bom demais. É bom demais. O Mads estava certo quando ele disse que Hollow Knight finalmente tem um forte concorrente ao jogo do ano. Um RPG com sticky figures. O RPG de turno. Um RPG Com de tudo. stick figures em preto e branco, com montanhas de textos. Valores estão invertidos nessa sociedade de hoje em dia, né? Puta que pariu. Eu espero que você tenha gostado tanto desse episódio quanto a gente gostou desse jogo. Mas eu não sei se a gente consegue ser... Eu não sei se nós temos o potencial de ser amados como nós amamos West of Loathing. Mas se você gostou, deixa um like, dá um subscribe pra você ficar ligado nas novidades do Quack Clube de Jogos. Vai pro nosso Twitter, que é Quack Clube. A gente mostra nossos vídeos lá e fala Quack de vez em quando. Vai lá no nosso Facebook, deixa um like, que agora a gente tá atualizando o Facebook de novo. Oi, Facebook. Não é como se a gente tivesse perdido 30% dos nossos views porque a gente deixou de postar no Facebook. Não é como se a gente fosse burro e não fizesse essas coisas. Agora a gente tá fazendo no Facebook. Volta pra gente. Desculpa. E é isso. Começa a tocar um Foi um amante tão tolo. pagode Deve anos ter uma música 90. de pagode que combina nessa situação, mas eu não sei nada de música de pagode. Facebook, John. Depois a gente descobre um pra colocar. Runi, qual é o jogo da semana que vem? O jogo da semana vai ser Hellblade. Que é Senua's Sacrifice, acho que é o nome do subtítulo. Não, É porque- uma porra assim. Mas enfim, é Hellblade. Ah, sim, aquele jogo lá. É o jogo da empresa do Heavenly Sword e do DMC. Esse jogo, eu vi alguém mandando pra alguém no Twitter ou no Discord, e daí eu pensei, deve ser um daqueles exclusivos de Play 4 que não me importa. Sim. Daí eu Não, vi, tem pra PC. tem pra PC, ok. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.